para a próxima palestra com o tema Soluções Inteligentes no Agro 4.0. Convido aqui à frente o palestrante Matias Lazarotto, da AgriDrones Solution, fundador da DJI Academy Brasil, atualmente diretor de tecnologia na AgriDrones Solution. Possui graduação em Sistemas para Internet pela Universidade Federal de Santa Maria no ano de 2014. Desde então, proprietário na empresa Mate Tecnologia. Foi professor de informática, professor de tecnologia no Instituto Mix de Frederico Westphalen. Foi analista de sistema e gestor financeiro na empresa Encampo Agronegócios. Foi também analista de sistemas e gestor financeiro na empresa SoftSul. Tem experiência na área pública administrativa, ciência da computação, robótica, gestão de pessoas e liderança em programação, com ênfase em banco de dados e programa PHP. Convido então Matias Lazarotto aqui à frente. Não. Obrigado. Bom dia. Todo mundo é do agro aqui ou não? Tem alguém de tecnologia aí? Se tiver, levanta a mão, por favor. É raro ver na palestra, difícil ter alguém de tecnologia quando a gente vem falar de agro, né? Mesmo que seja agro 4.0, que é meio que raro quando a gente fala ou de drone ou que a gente acabe falando de tecnologia, né? Mas eu gosto de ressaltar, e talvez eu informe a vocês que talvez cada vez mais a gente vai passar a ver pessoas de tecnologia falando de agro também. Justamente porque o 4.0, o 5.0 que vem logo aí adiante também, que não está tão distante, às vezes a gente acha que está longe, mas ele não está tão longe assim. E essas pessoas de tecnologia que vêm de hubs ou que muitas vezes vêm do próprio interior, que são aquelas pessoas que são filhos de produtores, como é o meu caso. Sou filho de produtor, sou produtor também, mas pelo acontecer da vida, consequências de processos, eu acabei estudando tecnologia na área tecnológica e hoje exerço minha profissão voltada para o agro, mas usando tecnologia. Então talvez isso aconteça cada vez mais. E uma das coisas que o drone vem fazendo muito, eu vou citar como exemplo prático aqui, uma das coisas que o drone vem fazendo em prol da agricultura, em prol de tudo que a gente vê no agronegócio, é uma das coisas mais difíceis que eu já vi acontecer na agricultura, em todos os anos que eu consegui acompanhar. Eu tenho 29 anos de idade e eu estou vendo pela primeira vez na agricultura um processo de mitigação do êxodo rural. Quem não sabe o que é o êxodo rural, é a pessoa jovem, filha de produtor rural ou filho de produtor rural, que muitas vezes sai da pequena, média propriedade e vai para a cidade buscar uma outra alternativa que rentabilize mais e que proporcione algo a mais do que aquilo que ela vinha planejando lá naquela propriedade. O drone como ferramenta tecnológica que vem chegando para a pequena e média propriedade também, além da grande propriedade, ele vem mitigando essa saída. Porque essa pessoa jovem, quando está se formando na faculdade de agronomia, que eu vejo que tem gente que deve estar fazendo agronomia aqui, eles veem no drone a alternativa para também ficar na propriedade, utilizar a tecnologia e fazer do drone uma alternativa de uso para poder rentabilizar mais, produzir mais e muitas vezes ver no drone o primeiro passo para utilizar a tecnologia dentro da propriedade e mudar algo que vinha sendo desenhado. Eu vou usar na minha propriedade, eu estou acostumado a usar enxada, a usar o arado, a usar um trator de pequeno porte, a usar um pulverizador de arrasto, e é essa a minha realidade, é isso que eu uso. E o drone chegou nesse mercado com um custo não elevado, e sim um custo barato, com grande benefício, com um retorno financeiro rápido, proporcionando a esse pequeno médio produtor não somente aplicar nas suas próprias áreas, mas também prestar serviço.
eu comprar um equipamento para usar ou na minha área, mas também para um vizinho, para um primo, para um amigo, para um conhecido, ou para alguém que também quer, mas não tem tempo nem piloto para fazer isso. Então o drone vem entrando como um segmento de soluções que a gente vai desde o pequeno, médio produtor rural até o grande produtor rural que objetiva nos mínimos detalhes conseguir produzir mais, rentabilizar mais. Matias, eu não estou entendendo essa diferença que você está falando. É simples. O grande produtor rural objetiva no final da safra conseguir produzir 1% a mais. É isso que enche o bolso dele lá no final e que faz ele tomar a decisão de adquirir máquinas diferentes, comprar diferentes insumos, produzir mais ou até mesmo objetivar toda aquela gama nova que vem se falando no agro, que é utilizar um QR Code para fazer a rastreabilidade do produto, utilizar selos verdes, produtos orgânicos, tudo aquilo que vem se falando, inclusive na agricultura familiar, que vem revolucionando esse mercado. Essa fatia do bolo que vem tomando cada vez mais força, vai ficando cada vez maior. E ao mesmo tempo que o drone veio entrando nesse nicho, ele veio a passos pequenos, ele veio engatinhando, veio encostando, veio chegando, e o produtor foi vendo, e a tecnologia foi evoluindo, e a capacidade foi aumentando. O que antes fazia 5 hectares hora, agora já faz 21,3 hectares hora. E aí o negócio ficou interessante. O que antes atraía somente o prestador de serviço, agora atrai o produtor rural, porque ele vê nisso, não só pelo êxodo rural de fazer o filho ou a filha ficar em casa e trabalhar ali, mas ele também vê o fator produtividade. Não amassar a cultura, choveu, parou a chuva, eu entro com o equipamento para mim aplicar. Tudo aquilo que já se sabe que o drone proporciona. Mas aí nós também entramos em algo que eu vou mostrar aqui, e eu gosto de, por mais que seja 1 hora que a gente vai falar aqui, que eu acho que é pouco, daria para falar 2 meses aqui sobre o que a gente vai abordar hoje, mas tecnicamente falando, eu vou tentar abordar em 1 hora, desde o mínimo até o máximo que se pode fazer com um drone em prol da agricultura, do produtor rural, seja do grande ou seja do pequeno. Porque, de fato, não é só o grande que produz, não é só o pequeno que produz. A gente participa e vai a feiras pelo Brasil inteiro, falando desde o grande evento, que é o maior da América Latina, até o menor deles, que é um dia de campo. E a gente vê os produtores, muitas vezes, ou de agricultura familiar, ou então aquele grande produtor que planta 1.000 hectares, 5.000, 10.000, 20.000, 30.000 hectares. Em todos esses segmentos, o drone vem se encaixando como uma luva. Por quê? Pelo fator tecnologia de aplicação, rentabilidade e custo-benefício. Eu acho que falar desses 3 já está mais do que bom, porque, de fato, se eu tenho uma ferramenta que veio para me ajudar, é disruptivo. É como eu falar para vocês, quando surgiu a ceifa, a primeira vez que veio a ceifa para colher alguma coisa, o que o produtor rural pensou? Esse negócio aí não vai funcionar. Para que eu vou usar isso aí? Esses caras estão doentes da cabeça. Não vai resolver meu problema. E a ceifa chegou aonde? Escala. Grandes produtividades. É o que move o agro na colheita, é o que faz a gente poder tirar o que tem no campo e colocar em algum local para a gente poder comercializar. O drone começou mais ou menos nessa mesma linha. Apesar de eu não gostar de comparativos, o drone também entrou nesse segmento trazendo muita informação, sendo disruptivo. Eu sou produtor rural, eu tenho 70 anos, como é o caso do meu pai, e eu não tenho capacidade técnica, tecnológica para poder pegar um drone e operar. Mentira. A tecnologia do drone, ela é acessível, ela é fácil, teoricamente falando, ela é muito mais intuitiva do produtor rural pegar o equipamento, entender como se aplica e entrar nesse nicho, do que tecnicamente falando disruptiva, porque ele não é algo de outro mundo, ele é uma ferramenta que não é nem igual ao avião e nem igual ao autopropelido. Ele é um meio termo, ele é diferente disso, porque ele sobrevoa a área, ele não voa na altura do avião, ele vai em áreas que o avião não executa e ele vai em áreas que o trator não consegue chegar. Então eu tenho aplicações em áreas de difícil acesso, aplicações em HF, em frutíferas, em tudo aquilo que eu posso utilizar na pulverização agrícola.
Então, de fato, eu consigo mexer com coisas que antes eu não mexia. Eu consigo tornar possível o que antes eu não conseguia. Matias, então você está falando que o drone veio para mudar o agronegócio brasileiro? Talvez seja a ousadia da minha parte. Eu trabalho com a DJI há quase 10 anos, desde a linha Enterprise, Consumer e Agras. Enterprise e Consumer já é aquela linha que vocês já conhecem, que é o drone de imageamento, de tirar foto, que faz vídeo, aquele drone mais recreativo, mas que também é utilizado profissionalmente pela indústria cinematográfica. A linha Agras é uma linha específica para a agricultura. Então, quem não conhece a fabricante, ela é chinesa, ela foi fundada, sim, ela tem um dono, ela tem um proprietário, que se chama Frank, que também é de origem humilde, veio como filho de produtor rural, e a partir disso ele startou todo um negócio, criou uma empresa em 2006, voltada para essa linha de RPAs, que são aeronaves remotamente pilotadas, e depois disso, em 2012, ele tomou a decisão de criar a linha Agras, que é a linha Agriculture, que a gente conhece, né? De pulverização agrícola. E a partir de 2012 ele começou a projetar equipamentos, em 2015 começou-se a comercializar, e a partir daí, um equipamento por ano. Um produto novo a cada ano. Um mercado tecnológico, a gente está acostumado, habituado a ver um celular novo a cada ano, né? Eu uso um celular de uma marca, sou fiel a ela, mas a cada ano tem um produto novo. Os drones vêm se assemelhando nesse sentido. É um mercado tecnológico, ele não para. Ele vai evoluir constantemente. Quem é o grande beneficiado com isso? O produtor rural. Quem é a grande beneficiada? A agricultura. Mas no final da conta, quando o produtor rural produz mais, utiliza produtos de cunho biológico ou de cunho químico, enfim, as grandes empresas do agronegócio que produzem desde a linha química até a linha de fertilizantes, elas já vêm entendendo esse mercado. Os produtos que antes eram usados em grandes dosagens já vêm sendo visados para uso em pequenas dosagens com alta concentração. Porque é aquela velha história que o produtor rural sempre fala: Matias, você está falando que eu tenho um autopropelido que aplica 80, 90 litros por hectare, e agora você está falando que eu vou usar um drone que vai usar 10 litros por hectare e ele vai fazer a mesma coisa. É o que eu mais ouvi nos eventos nos últimos 2 anos. É o que o produtor fala. E aí eu olho para ele e falo o seguinte: quando você vai dissecar lá, vai fazer a dissecação da área, o que mata o inso? É a água ou é o produto? É o produto. Então, se você fizer a gota do tamanho certo e acertar a planta no local certo, você não vai matar o inso? Vou. Então, aonde que está escrito que você tem que botar 80 litros por hectare? Vai depender do produto. Vai depender do que eu estou usando. Eu ouvi aqui alguém falar matar afogada. Só se encher de água mesmo, né? Vai ter que dar um dilúvio ali para poder matar o inso com água. Então, tecnicamente falando, não é disruptivo. É ver as coisas de um outro ângulo. Ver de uma outra maneira. O que eu vejo de frente, de lado, pode ter uma outra maneira de ser vista. Outra metodologia. Então, isso passa pelo produtor. Entender a tecnologia que se tem. Certo? As fazendas do futuro são para quando? É para ontem, para hoje, para amanhã, para daqui 3 anos, para daqui 5 anos? As fazendas do futuro já estão acontecendo. Fazendas conectadas e interligadas, desde ceifa que colhe, desde aplicação, desde o uso de drone, desde o plantio, desde antes de plantar. Porque eu posso colocar um equipamento, um drone menor, de sobrevoo, para mim fazer um acompanhamento das minhas culturas, encontrar as ervas daninhas, fazer uma aplicação localizada, fazer uma espécie de seleção, uma catação, e aplicar somente onde precisa, com economia de produto, de tempo, de dinheiro, uma série de fatores. E aí, objetivando isso, eu posso, depois disso, tomar a decisão do que plantar, do que fazer, de como fazer.
E aí eu, como produtor rural, passo a entender que se eu tiver um acompanhamento de culturas, eu vou fazer isso pela primeira vez em 2022. Em 2023, eu vou olhar para trás, porque eu tenho dados, eu tenho informações. O que eu plantei? Soja. O que atacou a minha soja? Ah, foi essa doença, foi essa praga, foi isso que aconteceu. O que eu vou plantar em 2024? Soja. O que atacou a minha cultura? Ah, foi isso, foi isso, foi isso. Quais as áreas que eu tive mais carência? Que faltou ou uma correção de solo, ou uma correção foliar, até mesmo uma aplicação emergencial, e eu consigo começar a entender a minha área. Que tecnicamente, se eu olhar para a minha propriedade rural, ela é quase como o corpo humano. Os engenheiros agrônomos que estão aqui, ou em formação ou já formados, que me desmintam se eu estiver errado. Se eu tiver uma propriedade rural e comparar ela a um corpo humano, no primeiro momento, eu estou com anemia, o que eu tenho que fazer? Eu vou ficar com anemia pro resto da vida? Eu vou tratar. Eu estou com gripe, ela é temporária? É. O que a minha propriedade tem? O acompanhamento das minhas culturas me ajuda a tomar essa decisão e entender o que eu vou fazendo nos passos seguintes, nos anos seguintes. E aí vem aquela questão de rotação de culturas, o que afetou, o que não afetou, e eu começo a tomar a decisão, o que plantar a cada ano, como corrigir essas culturas, como corrigir o solo, dependendo da cultura que eu vou plantar. Mas aí entra vários outros segmentos, tem produtos novos que vão ser lançados, produtos chegando, tem o milho de grande porte, um milho de pequeno porte, mas qual o produtor rural que pega o milho de pequeno porte e estuda a quantidade de hora-sol que eu tenho na minha área? Eu tenho uma área de encosta, uma área declivosa, e ela pega o sol da manhã, mas o sol da tarde, menos. Milho é hora-sol. Me corrijam se eu estiver errado. Então, eu não sou agrônomo, eu sou da área de TI. Mas se eu começar a estudar a parte tecnológica da agricultura, eu começo a tomar novas decisões baseadas em informações. E a partir disso, eu começo a corrigir os meus problemas. Quando que eu vou corrigir? Tem duas maneiras. Quando eu sou produtor rural, eu tenho duas maneiras de corrigir. Ou eu vou prevenir, ou eu vou correr atrás do prejuízo. Por que correr atrás do prejuízo? Quando eu tenho uma área produtiva, eu já tenho a soja plantada, ela já está em V4, V5, e eu vou tentar agir emergencialmente corrigindo manchas e áreas que faltou adubação ou alguma outra coisa, eu tenho que agir emergencialmente. Ou eu entro naquele momento, dependendo do clima, do tempo, se tem chuva, se não tem, ou eu não entro. E aí, ou eu colho, ou eu não vou colher. Quando é que é o melhor momento de eu tomar essa decisão? É antes de plantar ou depois que já tem o problema e começar a corrigir ele? Sempre antes. Essas decisões, os equipamentos, os drones de pulverização e também os drones de acompanhamento, de proteção de culturas, eles me possibilitam também tomar esse tipo de decisão. Ou pelo menos me dar a informação para me ajudar a tomar essa decisão. A verdadeira função do piloto, seja ele de acompanhamento de culturas ou de aplicação exata, de pulverização, é 20%. O drone tem tecnologia, ele é de fácil acesso, ele é intuitivo e também tem a possibilidade de ser instruído, porque eu, como piloto, vou passar a informação para o equipamento conforme a minha área, a declividade do meu terreno, a cultura que eu estou usando e o tipo de produto que eu vou aplicar. Então não é uma receita de bolo que eu vou lá, aperto 3 botões e o drone vai lá e faz o serviço. Não é assim que funciona. Eu tenho que entender de agricultura. Esse talvez seja um grande parâmetro que envolveu também os órgãos regulamentadores no Brasil. A ANAC, DCEA e Ministério da Agricultura, principalmente. É fundamental o papel desses órgãos regulamentadores. Por quê? Porque eles entenderam que o drone veio como uma ferramenta tecnológica, mas que, ao mesmo tempo, eu tenho pessoas adentrando nisso, utilizando o equipamento com prestador de serviço, e essas pessoas muitas vezes não têm conhecimento agronômico, não entendem de agricultura. Um cara que trabalhava na prefeitura, eu posso citar isso porque eu já fui funcionário público, o cara trabalhava na prefeitura e resolveu sair da prefeitura e investir num drone porque era rentável. Dava para prestar serviço e ganhar um bom dinheiro. O que esse cara entende de agricultura?
não estou subestimando ninguém e também não estou querendo julgar ninguém, até fique longe de mim isso. Todo mundo tem capacidade e potencial, mas essa pessoa não tem o conhecimento agro. Então os órgãos regulamentadores viram isso e também se preocuparam com isso. Esse cara precisa entender minimamente de agricultura, ele precisa entender do drone para entender a ferramenta que ele vai usar, para ele não sair aplicando defensivo em área vizinha, causando fitotoxicidade, uma série de outras coisas que podem acontecer. Então, baseado nisso, também se criou normativas para usar o drone. Em 2021, o MAPA lançou uma normativa e mostrou, bom, tudo que for relacionado a manuseio de químico voltado para drone, existe um curso para isso. Ah, Matias, mas eu sou agrônomo, eu não preciso disso. Precisa. O Ministério da Agricultura entendeu a necessidade de que precisa, porque o drone é diferente de avião, é diferente de autopropelido e hoje ainda não se instrui isso nas faculdades. Não se instrui o uso de drone, como fazer uma aplicação aeroagrícola com efeito vortex downwash dentro de cadeira alguma em qualquer universidade. Isso eu sei porque eu tenho contato com inúmeros professores a nível Brasil quando se trata de universidades agro e não se instrui ainda. Pode ser que sim. E baseado também nisso, a ANAC veio e disse o seguinte, tudo que for voltado para drone é responsabilidade da fabricante. Não tem como eu, ANAC, pegar e formar. Por quê? Porque vocês estão vendo aqui também no evento que existem marcas diferentes de produto. E existem maneiras diferentes de se operar cada tipo de aeronave. Para mim operar a aeronave da cor vermelha, eu vou operar de um jeito. Para mim operar a aeronave da cor verde é outro. Para operar azul é um outro. E para a ANAC se adequar nisso é muito complexo. Então é muito mais fácil botar na mão de quem produziu o equipamento, que sabe a melhor maneira de ensinar isso, e depois validar. Dizer, ó, essa é a formação necessária para se operar um equipamento no Brasil. Pensando nisso, como foi citado aqui antes do início da palestra, nós realizamos a fundação da DJI Academy Brasil, que é a escola de formação de pilotos. E baseado nisso, a gente instrui desde a parte operacional do drone até a parte agronômica, que é como que eu misturo a cauda, qual que é a maneira que eu vou executar essa operação, o que eu coloco primeiro, o que eu coloco depois para ter homogeneidade de cauda e não ter problema durante a aplicação. Então é quase que como um pacote completo que se entrega para formar um piloto. Ele entra sem saber nada e pode sair sabendo aplicar com drone, desde a parte de químico até a parte operacional do equipamento. Isso não é uma brincadeira ou um equipamento que eu posso pegar e sair pilotando e fazer de qualquer maneira. É uma ferramenta de trabalho. Vocês já viram alguém pegar uma safe e sair brincando por aí? Dando cavalinho de pau e hoje eu vou levar a safe no autódromo lá e vou sair dar uma volta. Ninguém faz isso. E por que com o drone tem que ser diferente? É uma ferramenta de trabalho. Não é um brinquedo. Hoje, operador de drone agrícola é uma profissão. Eu posso, de fato, assinar a carteira de alguém como uma profissão de operador de drone agrícola. Eu gosto de validar isso porque eu vejo muita gente aqui que está estudando também na parte agronômica. Eu gosto de citar isso porque é um nicho de mercado muito grande e, ao mesmo tempo, também é uma realidade da agricultura, essa nova agricultura. O Matias está falando que é agricultura 4.0, daqui a pouco vai virar 5.0, tem muita tecnologia envolvida e assim vai. A agricultura é a beneficiada. E se eu puder evoluir nesse sentido, por que não? E por que não levar a sério uma nova ferramenta de trabalho? Não é um brinquedo. Não foi feito para isso. Tecnicamente falando, o monitoramento de áreas também está incluso a isso. Pensando nisso, depois eu vou falar sobre um novo módulo do curso que tem, mas eu falo lá no final para não misturar os processos. O monitoramento de áreas não é feito pelo drone pulverizador. Ele até poderia ser feito, agora que temos também o T40 com um monitoramento em tempo real. Mas esse monitoramento aqui acontece com esse equipamento que está aqui, que ele tem uma câmera termal, né, ele é um multiespectral, e ele faz com que em voos de 50 até 150 metros de altura em relação à cultura, eu consiga trazer informações, usando uma das grandes sacadas tecnológicas que veio para o agro, que se chama NDVI.
que é a maneira de coleta de índice de massa verde através das plantas. E é baseado nisso também que eu consigo fazer um sobrevoo numa área antes de secar, e através do índice de massa verde da área foliar eu encontrar onde tem ervas daninhas. E a partir disso eu gerar um mapa de aplicação para o drone, pulverizador, e aí sim ele entrar na área, ao invés de aplicar a área total, ele ir só onde tem as ervas daninhas e fazer o famoso spot, que é a aplicação localizada, economizando produto, tempo, agilidade, ou seja, em uma área de 20 hectares, ao invés de aplicar a área toda, eu posso aplicar 2, que é só onde tem as ervas daninhas. Eu vou economizar produto, quem fica feliz é o produtor rural, e quem fica feliz também, muitas vezes, é o prestador de serviço, porque faz mais rápido e cobre uma área maior. Isso viabiliza o uso da máquina também. Então, o acompanhamento de culturas é fundamental, sim, no uso de drone agrícola. Não é simplesmente uma teoria que se levantou e que faz parte das fazendas conectadas. Porque a partir de agora, depois de todo o voo que eu executar com o equipamento, que fala sobre o funcionamento, desde mapeamento, consumo de bateria, otimização e principalmente os aspectos de voo, faz com que eu, operador, consiga executar uma operação e depois trazer todo o meu resultado. Ou seja, eu como piloto, 20% responsável de toda a aplicação, considero esses 4 fatores, desde o mapeamento até a aplicação, e a partir disso eu começo a utilizar os modos de operação com o equipamento. Sejam eles catação, fruit tree, as rotas A, B, que são tiros retos, sem exceção, taxa variável, que é o famoso spot que eu acabei de falar para vocês, aplicando ponto a ponto, o automatizado, que é o mais comumente usado em áreas totais, né, seja soja, milho, trigo, grandes culturas, e também HF, dependendo do caso, em café, em algumas maneiras de plantio do café, ele pode ser feito ou em área total ou no modo fruit tree, que é o modo frutíferas. O modo manual, que é onde eu posso executar uma aplicação ignorando os sensores do equipamento e assumindo como piloto o risco operacional, e também a dispersão de sólidos, que é algo que entrou nesse nicho que o drone trouxe consigo. Ou seja, numa área que eu poderia simplesmente fazer a pulverização, eu posso agora também entrar com uma correção de sólido. Bom, Matias, significa que antes, se eu quisesse aplicar uma ureia no milho, eu teria que usar ureia líquida. Mas agora, se eu quiser utilizar uma ureia sólida, muitas vezes até encapsulada com enxofre, dependendo da situação, ou com outros produtos, eu posso entrar corretivamente numa área que eu preciso fazer cobertura e lançar sólido com o drone. Eu troco o tanque dele, tiro de líquido e boto de sólido, e a partir daí eu tenho uma nova capacidade, uma nova ferramenta. Ou seja, eu consigo espalhar fertilizante, mas, vejam bem, opcionalmente, eu não preciso fazer em área total. Eu posso também fazer localizado. Eu tenho uma mancha que eu quero aplicar sólido, ele vai lá e aplica só onde precisa. Tem uma área que está com uma carência, uma necessidade, eu posso ir lá e aplicar só onde precisa. Eu economizo também em sólido, ou seja, em fertilizante, tempo, dinheiro e, consequentemente, eu consigo produzir mais, o que me possibilita tomar novas ações na minha área. Visando isso, a fabricante tem uma linha de produtos que envolve desde a linha de base, né, que é a linha de acompanhamento aqui, o famoso crop scouting, né, que a gente faz a análise de área e coleta informações para tomada de decisão e geração de variações de aplicação, ou seja, eu colocar um drone pequeno, fazer um sobrevoo, trazer informações através de fotos, reconstruir isso e tomar decisões ou então gerar mapas de aplicação. Além disso, eu tenho os equipamentos de pulverização. Aqui temos T10 e T30 e hoje também já temos o T40. Tecnicamente falando, o nome já é sugestivo, né? T10, 10 litros, T30, 30 litros e T40, 40 litros. Aqui, a execução das aplicações. E depois disso, no kit completo, ou seja, o pack, que a gente fala, o pacote total, lá no final a gente tem o processamento das imagens e também os planejamentos, além, é claro, de uma plataforma de gestão de aplicação agrícola. Ou seja, eu tenho uma plataforma que o Matias pegou o drone dele, foi lá na lavoura, executou um voo, ele fez uma aplicação.
às 2h22 da tarde. Ele começou uma aplicação. Em 2 minutos e meio com um T30, ele fez 1 hectare de aplicação e depois pousou. Depois disso, esse voo ele é enviado manualmente, o piloto pode escolher se quer transmitir para a plataforma ou não. E depois disso eu vou numa plataforma online digital, seja web, no meu computador, ou no meu celular, seja Android ou iOS. Eu baixo o aplicativo, eu vou logar na minha conta, mesma que eu uso no controle do drone, e lá vai estar a minha plataforma de gestão de aplicação, mostrando tudo que eu fiz. Desde variação, ou seja, mapas de variação com NDVI, né, o índice de massa verde, em tomada de decisão me mostrando qual foi a variação de aplicação antes de executar esse mapa e depois de aplicado. E também me mostra todas as variações, aqui eu tenho um exemplo de batata, de aplicação de fertilizante, ou seja, uma correção emergencial. Não foi no pré, foi depois do plantio, onde eu tinha que corrigir e foi feito foliar. Então ele me traz essas informações fazendo o quê? Coletando o índice de estágio, crescimento da cultura e detectando doenças, pragas, tudo aquilo que eu posso ver. Então eu posso agir emergencialmente, mas também eu posso pegar a aplicação que eu fiz com o drone e, bom, no dia eu não pude fazer a aplicação, eu mandei o meu piloto lá da área, meu funcionário, fazer uma aplicação. E eu tive que viajar e aí hoje eu vim aqui dar palestra, eu vou pegar o celular e eu vou ver a aplicação que ele fez hoje pela manhã, das 7 às 9 da manhã, eu vou ver o que ele aplicou. Quantos litros por hectare ele aplicou, quanto tempo ele demorou, que drone ele estava usando, quanto demorou cada voo, qual foi a taxa geral de aplicação e qual foi a área que ele aplicou, georreferenciada, me mostrando aonde ele deu cada tiro com o drone, na minha área. Então significa que olha como é disruptivo. Porque a gente vê isso acontecendo em grandes propriedades rurais, que é o produtor rural ter o funcionário, o cara que vai aplicar para ele, e muitas vezes, ó, eu quero que você comece amanhã às 7 da manhã, porque é o melhor horário para aplicar. Porque às 5 pode ter inversão térmica e depois das 10 pode ter um sol a pino e não é condição boa, vai evaporar a gota. E a partir daí o melhor é iniciar às 7. E aí o cara demora, não vai, se enrola com a máquina, demora para sair, quando vê o cara começou 9h30 e foi até o meio-dia. Quando que o produtor vai saber? Não, eu apliquei. Já está tudo feito lá. Fiz toda a aplicação, está tudo ok. Assim eu consigo acompanhar a aplicação. Eu consigo ver que hora foi feito, qual o momento que foi executado, quantos litros por hectare foi aplicado de fato, de um produto mais concentrado. Que é aquilo que nós falamos. Ao invés de 80 litros, eu vou botar 10, eu vou botar 12, eu vou botar 15, dependendo do que eu vou aplicar na minha área. A partir daí eu tenho um controle total da minha pulverização de controle de pragas, doenças, enfim. Aí falamos de defensivo agrícola. Aqui eu tenho alguns exemplos de aplicação real, com altura, velocidade, faixa e taxa, tá? De aplicação de fato, ou seja, aqui foi usado um Phantom 4 multispectral para fazer a coleta de imagens e aqui tem as variações. Todas as variações do talhão com fotogrametria. Ao mesmo tempo que já se entende que como que funciona. O Phantom 4, que é o drone de imaginamento, coleta, depois disso eu passo para a nuvem, da nuvem eu vou passar para a plataforma de aplicação no controle remoto da aeronave e a partir disso ela vai executar com precisão centimétrica. Ou seja, ela vai ter uma taxa de erro de 1 a 7 centímetros, dependendo da precisão RTK que eu tenho no momento. Para quem não sabe, os equipamentos utilizam duas tecnologias de georreferenciamento. O GPS, convencionalmente já conhecido, todo mundo já sabe que tem no celular, que tem no carro, enfim. E também o RTK. O GPS é o Global Position System e o RTK é o Real Time Kinematic. Significa o quê? Quando eu tenho o GPS, ele faz uma aferição de posicionamento e me traz uma precisão um pouco menor, ou seja, ele me dá uma margem de erro maior. Eu posso errar muitas vezes por 1 metro, 90 centímetros, 80 centímetros. Quando eu uso o RTK, ele corrige em tempo real. Ele está comunicando com os satélites em tempo real. E a partir disso eu tenho precisão centimétrica. Eu não vou falar todo o nível de engenharia de reconstrução do RTK, porque nem cabe aqui no nosso momento,
Mas eu acho que é passível de se entender que quando se fala de RTK, eu tenho precisão de 1:7, é 12 centímetros. E quando eu uso GPS, eu tenho correção de 60 centímetros até 1,5 m, dependendo do equipamento que eu estou utilizando. Por que depende do equipamento? Porque cada equipamento tem uma tecnologia, mesmo que use GPS ou RTK. A que eu tenho no trator não é igual a do drone. Que fique claro isso para vocês. Não é que são frequências de operações diferentes, mas são receptores diferentes, que dão capacidade maior para cada tipo de produto. Aqui eu tenho uma execução real de aplicação no controle do equipamento, ou seja, aqui vocês estão vendo uma área que tem variação, ó. A área total não tem ervas daninhas, não tem área total de cobertura. Então aqui eu fiz uma reconstrução, usando o NDVI, ele me deu as linhas de aplicação do drone, e onde tem partes verdes é onde ele vai aplicar, e onde tem parte cinza é onde ele não aplica. Então, a partir daí, eu executo um mapa de aplicação, e onde estava verde passou a ficar amarelo, porque foi aplicado. Ou seja, ali o drone executou a aplicação. E o controle de seção, vazão do drone é automatizado. Ele faz isso. Eu só tenho que gerar o mapa de aplicação e ele vai ter precisão de aplicar, utilizando o conjunto tecnológico que ele tem, que se explica com detalhes lá no curso de formação de pilotos, para entender como é que funciona o drone, como que é a aerodinâmica dele, como é que o motor opera, como é que as bombas são ativadas, quando que liga, quando desliga, como que o radar funciona, como que ele corrige o relevo, como que ele desvia dos obstáculos, tudo aquilo que se tem que saber como operador de drone agrícola. Ou seja, é uma capacitação técnica para ser um profissional da área. Aqui, nesse exemplo técnico, onde tem uma variação mesclada, nós tivemos 54% a menos de herbicida utilizado na área. Menos produto aplicado. Economia para o bolso do produtor. Em algumas áreas de teste no Brasil, onde eu já realizei catação no modo spot para fazer dissecação de área, nós tivemos uma aplicação e uma economia de 83% de produto. Porque era uma área que tinha menos erva daninha, então o controle foi menor. E, de fato, o produtor iria utilizar em área total. A conta de quanto isso traz de benefício, eu deixo para vocês. Não sou eu que vou fazer essa conta. Eu vou falar em percentual, preço de produto e tudo isso, vou deixar na conta de cada um que entende de agricultura aí também. Aqui eu tenho a questão de aplicação emergencial de controles, né? Então eu gero na plataforma, que eu tenho um exemplo do uso do aplicativo, de como se faz, e as manchas, né? Biomassa em cultura de linha, no modo de identificação usando o NDVI, o índice de massa verde, para fazer o controle dessas áreas. Então eu posso usar desde dissecação até auxílio na produtividade, na área foliar também. Matias, e o que é compatível, o que eu posso usar, o que eu não posso usar, como é que eu vou mesclar essas coisas? Bom, aqui eu tenho um exemplo bem prático de tipos de arquivos, seja ele TIFF, o TFW também, o uso de uma tecnologia lançada lá em 84, para quem não sabe o que é o WGS 84, tecnicamente falando, ele veio lá lançado em 1984 e é a tecnologia de georreferenciamento com pontos em GPS utilizada até hoje, no mundo inteiro. Então, é o que ele usa como base. O tamanho de um pixel vai se validar em relação a 1 metro, de um equipamento que tem mais de 3 metros de envergadura e utiliza o motor como referência, porque o motor é onde vai ser posicionado em cima de cada ponto de aplicação. E abaixo dos motores é que estão as pontas de pulverização. Sendo elas, as pontas de pulverização sendo elas ou georreferenciadas. Vamos trocar a pilha aqui. Show. O pessoal aqui é rápido, hein? Meu Deus. Eu dei uma mexida aqui. Melhor aqui? Então vamos para cá. O palestrante não para quieto também, né? Show de bola, obrigado. Quando se trata de uso de georreferenciamento, ele usa o motor como referência para aplicar. E embaixo do motor é que tem a ponta de pulverização, seja ela hidráulica ou seja ela rotativa, que é no novo modelo que nós temos agora. Então, de fato, essa mescla
é o que varia e faz com que a aplicação consiga chegar nos pontos específicos. Então, no uso do drone, eu consigo ser assertivo fazendo o motor da aeronave chegar em cima da erva daninha e fazer uma aplicação. Certo? Aqui eu tenho o exemplo do controle. Esse é o controle novo do T40, que já tem processamento de dados interno. Ele tem um processador octa-core, para quem gosta de tecnologia aí, ele tem uma grande capacidade de processamento, tem memória interna, ou seja, toda a reconstrução do mapa já é feita dentro desse controle. É nele que acontece o processamento para já poder realizar a aplicação. Então, essa variação, de fato, já acontece no próprio equipamento. Para quem não conhece, não viu e talvez queira ter a possibilidade de entender como o aplicativo funciona, aqui está ele, se chama DJI Smart Farm, é o nome do aplicativo. Para logar nele precisa ter uma conta DJI, ou seja, ter uma conta de uso com drones, para poder acompanhar na plataforma, ver como ela funciona, entender como é o funcionamento, ver como que aparecem as áreas pós-aplicação. Isso é possível de se ver em demonstrações, ou até mesmo onde a gente tem a representatividade através da ADS, que se chama AgriDrone Solutions, que é a empresa onde trabalha com a distribuição de produtos DJI. E automaticamente nas demonstrações, nos eventos, a gente também já mostra como é o funcionamento disso, desde o uso da aeronave, com demonstrações do equipamento, e também a demonstração do uso dessa plataforma para mostrar ao produtor ou ao prestador de serviço como que ela vai funcionar. E como ele vai ter isso em mãos depois no momento de executar uma aplicação. Então, passando desde que? Documentação. Matias, como faz sentido documentar? Se eu sou um prestador de serviço, e aí eu pego um exemplo de produtor rural, eu fui aplicar para o meu cliente, e no momento de executar a aplicação, ele pediu, depois você me manda o relatório da aplicação. Antes, se eu utilizasse uma máquina, se eu usasse um pulverizador, um avião, qualquer coisa, enfim, se eu usar um autopropelido, quando eu executar a aplicação e ele me pedir um relatório, eu vou dizer, o relatório vai ser você olhar daqui 10 dias se dissecou ou não. Esse é o relatório, para você ver se funcionou ou se não funcionou. Aí se não funcionou, 15 dias depois tem que correr atrás do cara que foi lá fazer a aplicação. Cara, não funcionou, o que você fez lá aquele dia? Agora, com o drone, eu já posso ter esse relatório de aplicação real time. Terminei de aplicar, eu já gero o relatório e mando para ele. Ó, o cara vai conseguir ver, o cliente vai poder ver quantos litros por hectare eu apliquei, quanto tempo eu demorei e aonde foi que eu apliquei. Então assim eu já consigo aplicar e entregar o relatório. Fazer o meu trabalho e entregar um relatório do meu serviço prestado através da plataforma. Outro movimento também é a gestão de campo, né? As áreas em que eu apliquei. Se eu sou um produtor ou sou um prestador de serviço, eu sou um produtor rural. Eu sou um grande produtor, tenho 5.000 hectares. E eu tenho isso dividido em vários pedaços, vários talhões, várias áreas. Como saber onde eu já apliquei, onde não apliquei, ou onde os meus funcionários já aplicaram ou não aplicaram? Eu começo a dar nome para essas áreas, começo a colocar elas dentro dos meus talhões, e a partir daí eu começo a definir. A área número 1, número 2 e número 3 eu preciso controlar primeiro. A área número 7 e número 8 pode ficar para o final porque eu plantei depois. Eu começo a gerir o meu processo e organizar o que eu vou aplicar antes, o que eu vou aplicar depois e ver se isso foi de fato aplicado. Que dia foi aplicado e como ficou o resultado. Além da gestão de equipes. Se eu tenho funcionários, eu tenho uma frota de drones aplicando, no momento em que eu entender que um dos meus aplicadores não está executando o trabalho como deveria, através do aplicativo eu vou lá, acesso e bloqueio o drone. A partir daí ele não decola mais. Se ele quiser voar com esse drone, ele vai ter que vir lá na sede da fazenda e vai ter que falar comigo. Não estou conseguindo decolar. Claro que você não está conseguindo. Eu mandei você fazer uma coisa, você foi lá e fez o contrário. A partir de agora você tem que falar comigo para ver o que tem que aplicar. Então, eu posso não só fazer a gestão, mas também controlar as aeronaves. Definir quando estarão operando e quando não estão. E colocar isso na mão também de pessoas, pilotos, que são, obviamente, já capacitados como operadores de drone agrícola. E gerir os dispositivos. Saber como que está cada aeronave, qual foi a data de ativação, quando que tem que passar por uma revisão periódica lá na assistência técnica.
buscar uma revisão de assistência técnica autorizada, porque é uma exigência da ANAC que a cada período de tempo se vá a uma assistência e se revise o equipamento. É uma aeronave não tripulada e que de períodos em períodos ela tem que passar por uma revisão para ver se está tudo ok, se não vai causar um acidente, se não vai ter algum problema, e também estender a vida útil do produto, fazer com que ela tenha uma longevidade maior, ter mais durabilidade, seja no drone, nas baterias, no carregador, estender a vida útil do produto, dar mais tempo a ele. Aqui tem o exemplo de documentação, com mais detalhes. Aqui acho que tem um exemplo legal do aplicativo que mostra como que é o relato. Ó. Dia 3/11, 6,23 acres, dá para colocar em hectares também, eu consigo mexer nas taxas unitárias de como apresentar esse relatório e mostrar todos os dados. Ó. Aqui tem os dados técnicos da operação de cada voo. Aqui tem o mapa, ó, mostrando a área e onde o drone executou os tiros de aplicação. Então eu consigo entregar para ele um relatório completo mostrando aonde foi feita a aplicação. Isso não é só para o produtor que pagou um prestador de serviço. É para o produtor que tem uma aeronave, para saber onde foi aplicado, quando foi aplicado, para ele poder coletar essas informações e também gerir a aplicação agrícola dele. A gestão de campo, como eu falei, ó, eu tenho essa área aqui, mas cada uma dessas marcações é um talhão diferente. Quando eu tocar nele, ele mostra o nome do talhão e qual o tamanho daquela área. Para mim saber quanto produto eu vou demandar para aquela área, quanta água eu tenho que mandar para poder fazer uma mistura de calda numa aplicação. Eu consigo gerir o processo antes de iniciar a operação. Isso me dá agilidade no campo também. Aqui a minha gestão de equipe significa que eu tenho 3 drones na minha frota, na minha área. Aí eu tenho o piloto A, o piloto B e o piloto C. O piloto B foi quem fez o mapeamento dessa área aqui de cima, essa área que está em verdinho aqui e aqui. Ele que mapeou essa área, então está no controle do drone dele. Mas aí no dia de aplicar eu precisei mandar o piloto C para fazer a aplicação. Então o que eu faço? Eu vou mandar uma mensagem lá para o piloto B e vou dizer para ele assim, cara, compartilha esses mapas com o seu colega e o e-mail dele é esse aqui. A partir daí, quando ele valida o e-mail dele, ele compartilha os mapas de aplicação, como se fosse uma central de mapas. Ele compartilha com o piloto C, que está aqui, os membros da equipe, e a partir daí ele também tem aqueles mapas disponíveis, já mapeados, para poder ir lá e botar o drone aplicar. Então eu tenho uma gestão de áreas, compartilhamento de dados, inclusive entre a minha equipe, proporcionando que eu tenha mais agilidade na operação. Aqui tem toda a gestão da plataforma, já no Android, iOS, também tem a versão web, mas aqui está disponível para download. Eu gostei da ideia de trazer esse aplicativo para vocês e mostrar um pouquinho do funcionamento dele e abordar ele em relação à agricultura, porque se fala tanto em agricultura 4.0, 5.0 e muito em tecnologia, mas pouco no que vai chegar na mão do produtor. O que ele vai ter na mão para ver o que aconteceu, para ver o que está acontecendo? E eu sinto essa necessidade porque o meu pai já é mais de idade e ele também tem essa necessidade. Não, eu já vi, ele fala para mim, eu já vi que o drone funciona. Eu não aplico mais com outra coisa a não ser com drone. Mas para mim ver o funcionamento, será que está funcionando mesmo? Onde é que foi aplicado? Quanto tempo demorou? Como é que eu vou conseguir ver isso? Aqui já tem uma ferramenta que está no dispositivo dele, que muitas vezes ele nem está mais indo na área que já está sendo aplicada e ele consegue acompanhar. Hoje, infelizmente, ele sofreu um acidente, trincou o osso da bacia, não pode sair de casa, mas no celularzinho ele está acompanhando tudo que acontece na lavoura. Ele vê e, tecnicamente falando, quando alguma coisa acontece como não deveria, ele me liga. Ô, Matias, não tá errado isso aqui, ó. Tem que fazer desse outro jeito aqui. Tinha que ter aplicado 3 dias atrás. O negócio aqui não vai controlar, ainda mais com o clima desse jeito, que está chovendo demais ou está chovendo de menos. Então isso também é acompanhamento da área. É fazer com que o produtor rural consiga ter um pouquinho mais de capacidade de tomar decisão dentro da sua área produtiva. E como eu falei, se comparar a terra com o corpo humano, ajuda a tomar a decisão. É como se a gente tivesse um aplicativo, um software ou um conjunto tecnológico que fizesse
a gente poder analisar melhor o que a gente tem para ajudar a tomar a decisão. Dá para quase dizer que a gente criou o raio-x da lavoura. Porque quando a gente tem um problema no corpo, quebrei um osso, vou ter que ir lá fazer um raio-x para ver onde é que quebrou e como quebrou. Agora a gente tem quase que isso da lavoura, porque eu posso botar um equipamento sobrevoar e entender aonde que está dando problema e por que está dando problema. A partir daí eu começo a tomar a decisão. Eu começo a melhorar o meu processo. E aí eu posso ir mais longe na agricultura. Aqui o exemplo que eu falei, nós lançamos recentemente também, vou tomar a liberdade de usar o espaço aqui também para falar de um novo curso que já se tem dentro da parte da DJI Academy Brasil, que é o curso de Crop Scouting, que é o que a gente falou aqui de acompanhamento de culturas, de auxiliar no processo de tomada de decisão. Por quê? Porque quando eu faço um voo com drone, ele me traz NDVI, vários índices, a câmera termal, onde tem carência, onde não tem, mas como que eu tomo a decisão e como que eu uso um software para saber onde ele tem que aplicar 3 kg por hectare e aonde ele tem que aplicar 15? E por quê? Como que ele faz essa análise e como que ele toma essa decisão? Eu posso pegar a ferramenta mais tecnológica, mas se o produtor não usa o conhecimento de agricultura que ele tem para validar algo que a tecnologia trouxe e para juntar essas duas informações, não adianta de nada, porque ele não vai conseguir aplicar. Ele não vai corrigir da maneira certa aquela área. Então, o Crop Scouting, ele vem diretamente ligado com o VRA, que seria o Variable Rating Application. O que significa isso? A taxa variável de aplicação. Eu aplicar com variação em áreas diferentes. Tem uma mancha lá que deu carência, e como é que eu identifico qual a carência que aquela mancha tem? Porque teve uma área lá que eu fiz o sobrevoo e deu um índice de massa verde menor. Não está tão verde como deveria estar, está meio amarelo, está com carência. Mas qual que é a carência? Qual que é a cultura que eu tenho lá e qual é a carência que ela tem? Que produto eu boto? Pessoal de agronomia que está aí acompanhando, eu estou com uma soja plantada e tem uma área que ficou bem amarelada lá, e qual que é a carência que tem lá? Pode ser nitrogênio, pode ser enxofre, mas o que eu aplico, nitrogênio ou enxofre? Esse é o grande pulo do gato no uso de variação. Entender o que se está demandando e ter conhecimento de agricultura. Passar informação agronômica e também passar informação tecnológica para juntar as duas coisas. Tecnologia e agro, os dois juntos pensando em prol da agricultura no geral. Para produzir mais, botar mais alimento na mesa, fazer o Brasil de fato ser um mercado global. Hoje a gente vê muito a produção, exportação e tudo isso acontecendo. Mas por que não o Brasil também ser um celeiro, ser um mercado do mundo? Onde as pessoas vêm comprar o produto porque aqui é produzido em grande escala, em larga escala. E talvez usar ferramentas tecnológicas, seja de software, seja drone, e fazer isso de fato ser esse passo, esse novo degrau da agricultura. E poder usar isso em benefício do produtor. Desde o pequeno, que tem 2, 3, 1 hectare, meio hectare, que usa lá para a produção de HF, de hortaliça, de tudo aquilo que chega na mesa do consumidor todo santo dia, até o cara que planta 30 mil hectares. Não é um nicho específico que vai atender só um cara, só um produtor. É uma ferramenta tecnológica que veio para ajudar a agricultura como um todo. Então, acho que talvez essa seja a grande missão. E o nosso papel, quando a gente fala, Matias é vendedor de drone, ou o Matias fundou lá a DJI Academy para poder formar os pilotos e envolver tecnologia com o agronegócio. Eu acho que a nossa grande missão, quando se fala de drone, não só vender. A nossa grande missão na agricultura é ser um facilitador. Não adianta eu ter o conhecimento dentro da minha cabeça se o produtor rural não aprender. Eu posso entender de drone, saber de um produto e saber de algumas coisas, mas se eu não souber ensinar alguém sobre isso ou passar o conhecimento que a gente tem em relação a isso, não vai ser usado. Ou se eu passar de uma maneira errada e esse produtor não aprender 100% como deveria, ele vai chegar lá na propriedade e vai usar de uma maneira errada e vai dizer que o produto não funciona. O drone não serve para isso. O cara me falou que fazia tal coisa e não faz. Ele falou que dava para aplicar com taxa variável, eu vim aqui e não sei fazer. O drone não funciona.
Então, acho que o papel de ser o facilitador e levar o conhecimento para o produtor rural é disruptivo. Talvez a missão mais difícil de todas seja essa.
que também vem revolucionando uma parcela de mercado que está entendendo que os produtos têm que se reinventar, porque senão vão ficar obsoletos. Alô? Já fui mais ou menos até esclarecido, mas eu era meio cético bem no início lá do drone em função do próprio vento, que essa movimentação diária, mesmo que aplicar com um helicóptero, fazer um vento e a deriva seria muito grande. E está sendo visto como uma vantagem. Mas a minha pergunta mesmo é o seguinte, nós que estamos numa outra geração, para nós o inglês ele era uma coisa que a gente não usava tanto, já precisava, mas a gente nunca usou tanto. E me parece que o maior nosso entrave é o inglês. Eu vejo isso que tudo é inglês. E se a gente não dominar o inglês perfeitamente, nós não entramos. Então, como fazer? Essa é uma pergunta que eu faço. Beleza, obrigado pela pergunta também. E ela é muito válida. Quando você fala em relação a vento, o drone tem alguns fatores que envolvem a questão de vortex downwash. Matias, o que é isso? Não faço nem ideia do que é vortex downwash. Quando as hélices rotacionam no sentido de corte de vento, elas rotacionam no sentido horário e anti-horário, dependendo do diagrama do equipamento. Porque a gente tem drones com 4 rotores, com 6 rotores, isso é uma mescla, né? E esse corte de vento, muitas vezes, por girar uma no sentido horário e outra no anti-horário, ela faz com que tenha entrada de fluxo de ar para dentro do corpo da aeronave e quando ele puxa esse vento para dentro, ele joga para baixo. E jogar para baixo, como a ponta de pulverização está abaixo do motor, abaixo do rotor, ele empurra o vento. Quando ele empurra o vento, ele empurra a gota. O vento que chega na cultura chega com as gotas. Ele mexe a cultura justamente por esse vento, e hoje um T-30 exerce uma força de 1 kg por metro quadrado de vento movimentando. Isso faz com que, diferentemente de outros equipamentos utilizados na agricultura, eu consiga atingir um bacheiro numa soja em floração. Esse é um exemplo prático, né? Então é um movimento que ele exerce que eu consigo chegar até lá embaixo. Então, fazendo isso chegar até lá, ou essa gota chegar até lá, é muito de eu entender como o equipamento funciona, definir uma altura de aplicação que ele vai executar e uma velocidade também. Então, não é uma receita de bolo que é igual para tudo, porque a soja tem uma estatura, o milho é outra. E, de fato, aí a gente entra em vários outros fatores, que, por exemplo, como é que eu aplico no milho pré e pós-pendoamento, sem amassar? Então, são mesclas diferentes de informação. O vortex e downwash que faz eu chegar com a gota até lá, tecnicamente e a nível de engenharia, hoje nós não temos um produto a nível global, dá para se dizer, que tenha a assertividade e a capacidade que um drone tem de conseguir fazer uma aplicação. Isso depende também do piloto, de como ele executa essa operação. Não adianta eu querer aplicar 25 km por hora, 7 metros de altura e querer atingir o bacheiro da planta. Não vai acontecer. Então depende muito do conhecimento e de como ele é instruído. Assim como quando eu for aplicar em pastagem, por exemplo, na minha cobertura, justamente por ter folha larga ou outras coisas, não adianta eu querer aplicar 2 metros e fazer uma faixa pequena, se eu posso aplicar 8 metros, diminuir muito a minha velocidade, aumentar o meu ganho de alcance e ter um controle mais efetivo da área, justamente porque folha larga tem essa demanda de controle. Então eu posso aplicar mais alto, mudar o segmento de aplicação. E como é que se chega a isso? Teste. Como que a gente entrega um produto para um cliente? Primeiro a gente testa. Eu vou simular todas as opções possíveis, porque o Brasil é diferente de qualquer outro país em agricultura. Quando se fala da China, lá onde é desenvolvido o produto, os maiores talhões na China são de 10 hectares. Aqui no Brasil, nós temos uma gama tão diversa de possibilidades e tão diversa de culturas. Vai aplicar lá no Rio Grande do Sul, na área da serra, uma videira, numa área assim. É diferente de eu aplicar numa soja no Mato Grosso, que a área é assim. Então, são diferentes situações que eu tenho que segmentar e mudar a configuração do meu equipamento para ter assertividade. Ele tem essa capacidade. E é aí que mora o segredo da coisa. Então, respondendo a sua segunda pergunta, pode fazer um gancho para mim, só para mim finalizar?
Eu falei já da parte de aplicação do Vortex, né? E a sua segunda questão era? Perfeito. Eu acho que essa questão no inglês, talvez eu tenha a resposta mais simples e mais objetiva possível. O T40 vem em português. E a ferramenta também já tem a tradução para português e tudo estará em português. Já tem em espanhol e temos em português também. Então isso facilita muito. Eu tenho plena consciência de que ajuda muito o produtor também na intuitividade, né? Porque muitas vezes essa palavra aqui eu já entendi que significa, é uma adaptatividade, né? Ou que o inglês é uma demanda. Mas eu acho que isso também é válido para a gente referenciar. Quem está estudando agronomia agora aqui, que está nessa fase de estudo, se tiver a possibilidade de buscar um inglês, faça isso. Não pelo uso, mas também pela capacidade de se comunicar com outros países, entender a agricultura de outros locais, para talvez trazer para o Brasil um pouco mais de referência de outras metodologias para fazer a agricultura evoluir. Não é só produto que faz a agricultura evoluir, conhecimento também. Alguém tem mais alguma pergunta? Bom dia, Matias. Bom dia. Como é que funciona a parte burocrática para mim voar com drone? Você já falou que a gente tem que ter um curso e eu tenho que fazer plano de voo. Como é que funciona o registro na ANAC, essas coisas? Perfeito. Eu vou tentar ser o mais breve possível, apesar de que isso dava outra palestra. Tá? Hoje são 4 órgãos regulamentadores: Anatel, MAPA, DCEA e ANAC. A Anatel dá o certificado e o selo para poder comercializar, que esse é nosso papel, né? O DCEA, como se eu tivesse um veículo, como se eu tivesse um carro. Quando eu vou para uma via pública, que eu vou dirigir, tem órgãos regulamentadores que dizem onde eu posso ou não posso operar com a minha carteira de habilitação. Se eu vou dirigir um carro popular, eu tenho que ter categoria B. Se eu for dirigir um ônibus, eu tenho que ter uma outra categoria. Então, quando a gente vai voar com o drone, nós não detemos o controle do espaço aéreo, ele não é nosso. Essa terra aqui é minha, mas acima dela não é meu. Então, quem regulamenta o espaço aéreo é o DCEA. O DCEA a gente registra os voos da aeronave para poder executar a operação aérea. Num outro segmento existe a ANAC, que é quem controla toda a parte operacional, ou seja, que diz se você está habilitado ou não como piloto. Assim como se tem que ter lá o seu CMA, que é o Certificado Médico Aeronáutico, né, para você comprovar que você está em plenas condições de operar uma aeronave. Quando você vai fazer a carteira de habilitação para carro, você tem que fazer um exame médico comprovando que você tem condição de operar, né? Tem condição física e mental. Assim como quando você vai operar o drone, você tem que comprovar isso através de uma certificação assim. E também a certificação baseada na fabricante, que é o que a DJI Academy Brasil faz hoje como escola, e te dá um certificado de operador de drone agrícola comprovando que você tem plenos conhecimentos para executar a operação com o equipamento. E junto a isso, na DJI Academy Brasil, nós trouxemos o que o MAPA pediu. Então, em um curso só, já está tudo vinculado. Ou seja, o CAAR, que é a certificação aeroagrícola remota, que você tem que ter um certificado para isso, que é o que o MAPA disse. Quem vai mexer com químico para drone tem que ter esse certificado, porque tem que entender como se mistura produto para drone, qual que é a ordem, a dosagem, como é que faz uma tríplice lavagem, o uso de EPI, tudo isso. Então, dentro da Academy, quando se compra um drone na ADS, o curso está incluso. A gente não vende um drone sem formar um piloto. Então, quando você compra, a formação já está inclusa. Para você ter o certificado de operador de drone agrícola, o selo Anatel que vai no equipamento já comprovando que ele está apto a ser comercializado no Brasil, e também já vai a formação do CAAR. Então você ganha 2 certificados e um equipamento homologado no Brasil, liberado para comercialização. Então é isso que você precisa para operar. Salvo o caso que se você for um prestador de serviço, e aí entra a parte agronômica do processo. Quando você é um prestador de serviço, você tem que abrir um CNPJ. Esse CNPJ não pode ser MEI, certo? Por quê? Porque eu tenho que ter também vinculado ao meu CNPJ um agrônomo que assina para mim que eu estou operando com esse equipamento, mostrando que eu tenho responsabilidade técnica. Ou seja, é um responsável técnico agrônomo dentro do meu CNPJ, assinando para mim, comprovando que eu estou usando químico numa operação aeroagrícola.
certo? E se eu for produtor rural, eu também preciso ter um agrônomo que assine para mim quando for fazer a aplicação. Assim como se tem já nos métodos convencionais, no autopropelido, no avião, também tem que ter. Então essas são as regras que, ao meu ver, são todas necessárias, porque vamos pensar assim, por que o MAPA fez uma normativa dizendo que eu tenho que ter um responsável técnico dentro do meu CNPJ para aplicar com drone? Porque, vou voltar lá quando eu falei, se eu sou um funcionário público de uma prefeitura e não entendo nada de agricultura, e eu fui lá e fiz um voo com o drone e causei deriva numa área vizinha, causando fitotoxicidade, e aquele meu vizinho resolveu entrar com recurso na justiça, como é que eu, como funcionário público, vou responder tecnicamente o que causou a deriva e o que aconteceu lá? Eu não sei. Eu tenho que ter alguém capacitado, formado, que entende do assunto para isso. É por isso que tem que ter um responsável técnico. E nada mais justo, valorizando também a profissão dos agrônomos aqui presentes, nada mais justo do que alguém que é doutor em plantas, que consiga ir lá e justificar por que foi que aconteceu aquilo, o que causou e como foi que aconteceu. Alguém falando do que entende. Alguém tendo a capacidade técnica para falar sobre isso. Então, eu acho que é justo e necessário ter esse tipo de segmento, porque aí você tem uma ferramenta que tem validação através de pessoas com conhecimento. E aí eu acho que tem tudo para dar certo. Porque se ficar de qualquer maneira, largado de qualquer jeito, tem tudo para dar errado, porque aí vira em briga judicial, vira em vários outros fatores, e aí a gente acaba queimando a tecnologia, ofuscando uma boa ferramenta que está aqui para ajudar. Então, se a gente fizer as coisas da maneira certa, a gente já vai ter produtividade, já vai ter lucratividade, vai chegar no final da conta e vai ser positivo, vai estar azul, com sobra. Então, acho que vale a pena trabalhar nesse sentido, fazer as coisas com a metodologia correta, porque no fim das contas vai valer a pena. Alguém tem mais alguma pergunta? Aproveitem, gente. Como a gente tem ali nos pulverizadores convencionais o alto teor da deriva, né? Tem a necessidade de usar o adjuvante. Como você explicou ali sobre a questão do vórtex e tudo mais, tem a necessidade de usar a quantidade alta de adjuvante na aplicação com o drone? Perfeito, muito boa pergunta. Eu trabalhei um período, apesar de ser da área de TI, eu trabalhei um período na parte de tecnologia de aplicação, especificamente com adjuvantes, validando o uso de pH, toda essa parte de cauda, manuseio, enfim. Quando a gente fala em deriva, existem duas coisas, né? Agronomicamente, se sabe muito sobre deriva e potencial deriva. São coisas diferentes. Deriva quando ela aconteceu e potencial que pode acontecer. Então, quando a gente vai fazer uma aplicação com drone, existe uma regra básica em condição climática, desde vento, temperatura e tudo aquilo que se fala, que o ideal é se ter um termohidronemômetro para aferir tudo isso, entender se eu estou em condições de aplicação ou não, usando lá a tabela do ΔT, por exemplo. Aí eu posso fazer uma aplicação aeroagrícola, só que se eu tenho vento acima de 10, 12 km por hora, eu não aplico. A receita que é válida para as outras máquinas utilizadas é a mesma. O drone é uma ferramenta, é uma alternativa que se tem para aplicar. Ele não veio para fazer um milagre. E quando se fala do uso de adjuvante, pode sim se ter uma melhoria em algumas situações. Depende do produto que se está aplicando. Porque tem produtos que são que podem utilizar um adjuvante como um homogeneizante de cauda, principalmente, que dá mais fluidez. Principalmente quando se vai trabalhar com uma nova ponta de pulverização, que ela é por pressão, que ela é rotativa e não um bico hidráulico, e eu tenho que trabalhar com viscosidade de cauda, densidade de cauda. Aí nós vamos entrar num outro segmento de tecnologia de aplicação, porque daí o adjuvante vem atuar como um complemento. Assim como foi falado em químicos agora há pouco, já existem empresas formulando e lançando no mercado o adjuvante para drone, justamente objetivando alguns tipos de produto que têm uma complexidade maior na sua cadeia química, de mistura, de homogeneidade, de dar fluidez, principalmente pó, quando você vai fazer uma diluição e tem que manter a calda homogênea, sem decantar, e aí envolve uma série de fatores. Mas eu acho que
para mim te responder com efetividade, não existe uma receita de bolo. Esse adjuvante tem que usar com drone. Hoje ainda não existe isso. Mas tem alguns que podem melhorar o processo de uso de cauda de alguns tipos de produto. Assim como se já tem convencionalmente. Um adjuvante para o uso de herbicida, um outro para o uso de fungicida e inseticida, e por aí vai. Vai depender mais da cadeia química do que propriamente do Vortex e do downwash. Mais alguma pergunta? Então, queremos agradecer, Matias, pelo conhecimento repassado, tá? Pelo seu tempo e a disponibilidade de estar aqui presente. Convido a todos, então, mais uma salva de palmas para o Matias.